Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a sabedoria de Deus é percebida no comportamento e através das nossas palavras. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, os nossos pensamentos, eles se tranquilizam. Dessa forma, nós vemos tudo de forma mais clara. Os nossos sentimentos estão pacificados e nós começamos a prestar atenção na eternidade e não mais nos momentos. Mas isso é um estágio ao qual nós chegamos nos convertendo. Porque dentro da igreja existem diversas pessoas batizadas, mas poucas delas são convertidas. Porque é muito fácil eu me batizar dentro de uma igreja, mas é muito difícil eu me converter, porque me converter leva mais tempo. Levam-se anos lendo a palavra de Deus, renunciando o pecado, observando, pensando, ajudando, amando. Mas qual a razão de muitas igrejas quererem batizar as pessoas tão cedo, mesmo sem o arrependimento, mesmo sem o entendimento? Porque aonde você se batiza é onde você dizima. E infelizmente, as pessoas querem apenas dinheiro, elas não querem salvação. Elas querem pertencer a algo que meio que passa a sensação de que elas são boas pessoas. Mas será que pelo nosso comportamento, será que pelas nossas palavras e a nossa sabedoria, alguém que não conhece Jesus poderia vir a conhecê-lo? Porque a nossa vida é o nosso testemunho. E nós seremos julgados pelo bem e pelo mal que todos nós fizermos. E eu preciso sempre me perguntar, será que a minha vida ela tem agradado a Deus? Será que os sentimentos que eu tenho são de uma pessoa que está agradando a Deus? Será que as minhas palavras, quando o Espírito Santo está perto de mim, elas agradam a Deus, elas glorificam ao Senhor? Será que uma pessoa sem Deus faria as mesmas coisas que eu faço? Jesus é algum tipo de vantagem na minha vida ou não? E essas respostas são muito importantes. Elas vão indicar se você foi batizado no Espírito Santo, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, se você é um verdadeiro adorador ou não. Você é alguém que tem seguido os costumes humanos e feito o que te falaram para fazer. Mas nós estamos aqui para fazer o que Deus pediu para fazer. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 10, 11, 13 e 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Quem está conversando conosco? Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Nós temos usado os textos deles esses dias para nós fazermos os devocionais, e aqui a gente percebe que ele tem o pleno discernimento do poder das nossas palavras. E as nossas palavras refletem o quê? O nosso coração. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que está na nossa mente. E nós sabemos que a nossa mente ou ela está sendo governada pelo Espírito Santo ou pelo diabo. Não tem outro. Tá? Nós não controlamos os nossos pensamentos. Nós podemos tentar dopá-los. Eu posso dopar os meus pensamentos para mim não sentir o pecado que está em mim.
ou eu posso buscar Jesus Cristo e confessar os meus pecados e a minha mente, pela misericórdia de Deus, se tranquilizar. E quando eu quero que as pessoas elas não descubram quem está na minha mente, nós mentimos. Mentira. Olha de onde vem um termo. É apenas uma coincidência? Tem sentido? Não sei. Mas o diabo é o pai da mentira. Porque aquilo que ele fala não existe. É apenas para enganar, para iludir. E eu tenho que começar a observar as minhas palavras. O batismo, ele é importante? Como um ritual, sim. Mas na nossa conversão, ele não é a garantia que você vá se converter. Por isso nós encontramos pessoas batizadas que não são convertidas. Por isso nós encontramos pessoas dentro da igreja que não são convertidas. A igreja, ela, e nem o batismo, e nem nenhuma dessas coisas é pré-requisito. Deus, ele chama quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas a palavra de Deus, ela é inegociável. Falar de Jesus Cristo é inegociável. Viver a vontade de Deus é inegociável. E eu tenho que começar a examinar quem? As minhas palavras. As minhas postagens na rede social. Não dizem que uma foto fala mais que 1000 palavras? Como estão as tuas fotos? Qual é a intenção da tua foto? O que você está tentando passar para as pessoas? Você precisa que alguém te valide? Você precisa que alguém te admire? Você precisa provar algo para alguém? Se precisa, tá tudo errado. Porque se Deus já nos aceitou dignos e nos chamou, nós já estamos aprovados. Eu não tenho que ser o maior sucesso, eu não tenho que ser o melhor, eu não tenho que ser nada, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que estar aqui como servo. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Da mesma boca saem louvores no domingão e durante a semana só fofoca, só intriga. Será que isso é certo? Será que isso mostra uma vida cheia do Espírito Santo? Enche a boca para falar que é adventista, que é da congregação, que eu sou católico praticante, que eu sou evangélico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas e no comportamento? É um pagão. E o que adianta? Não consegue controlar a própria comida, não consegue controlar a forma que gasta, não consegue controlar nada, não consegue contar uma história das coisas que aconteceu sem ficar chorando e dando piririco de loucura. Não consegue parar de perseguir as pessoas. Não, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que ora. Eu rezo, né? Porque orar é conversar com Deus. Rezar é repetir alguma coisa que alguém te ensinou. Você nem sabe. A gente quer pendurar na santidade do irmão, no chamado do irmão, ao invés de falar com Jesus. Olhar a história do irmão. E aí? Como estão tuas palavras? É de agradecimento ou de maldição? É de amor ou de raiva e ódio? É a verdade ou é a mentira? É a verdade ou é a brincadeira? As tuas palavras, elas fazem bem às pessoas ou elas machucam? Todas as pessoas poderiam ouvir todas as tuas palavras 100% do tempo ou não? Tem pessoas que iriam se chatear com você. É isso que nós vivemos. Nós chamamos um Espírito que chama o Espírito Santo, que traz o quê? Santidade. Então, sejamos santos como Ele é santo. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Se eu leio a palavra de Deus todos os dias, escuto os louvores, os devocionais, evangelizo, eu tenho que começar a prestar atenção. Você imagina você estar evangelizando uma pessoa agora. Daqui 10 minutos você vai pegar o que essa pessoa ela te confessou, ou que aquela pessoa ela confiou em você e vai começar a contar para outra pessoa. Isso não serve. Não é assim, nós não estamos aqui para ficar falando de pessoas, nós estamos aqui para gastar o nosso tempo falando de Jesus.
Entenda sempre uma coisa: prosperidade sem Deus vira vício, porque nós não temos o quê? Sabedoria para administrar os nossos próprios sentimentos. Então nós vamos usar os recursos para fugir. Então, você está aí orando prosperidade, pedindo dinheiro, pedindo isso, que Deus abra a porta. Pode ter certeza, se você não tiver sabedoria, isso vai virar vício. Vai virar vício na tua vida. E vício pode ser droga, vício pode ser comida, vício pode ser bebida, vício pode ser algum tipo de atividade que você faz de forma recorrente e vive para aquilo. Vício é tudo aquilo que você não vive para Deus, mas gasta o teu tempo não servindo a Deus dentro dessas coisas. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Será que se tivesse um poço em algum lugar que as pessoas elas tiram água, esse poço hora ia dar água salgada e hora ia dar água doce? Se está saindo água salgada, nunca vai sair água doce. E se está saindo água doce, nunca vai sair água salgada. E aí você pode estar falando, mas não tem jeito da pessoa ser assim. Lembra sempre que o diabo é o pai da mentira. Enquanto você estiver aí se enganando e achando que o pecado ele é necessário, que precisa ser desse jeito, que não tem, talvez o teu ciclo de amizade ou as tuas referências, elas estão todas corrompidas e comprometidas. Por isso que na tua cabeça, esse é o padrão. Mas quando você começar a se converter, você vai perceber que você vai estar sozinho. Sozinho. A presença do Espírito Santo, em muitos casos, é solidão. Porque parece que ninguém está nem aí para Deus. As pessoas elas estão tão ocupadas com as suas próprias vidas, procurando sei lá o quê. Correndo para chegar em algum lugar e não chegam em lugar nenhum. Se a gente olhar os olhos de Deus, elas não servem para nada. Porque no final, nada disso que a gente corre nesse mundo vai poder ser levado daqui, vai tudo ficar aqui. Tá acumulando, acumulando, acumulando para quem? Para quê? Para deixar para uma pessoa que não tem sabedoria? E aí a gente vê os filhos que recebem heranças, tá aí, tudo perdido. O que é aquele dito que fala primeira geração, segunda geração, terceira geração? A primeira trabalha, a segunda gasta, a terceira vai passar fome. Eu não sei exatamente como é. Então lembra sempre. Tá saindo água doce ou tá saindo água salgada? Se tá saindo água salgada, por que tá saindo água salgada? Lê a Bíblia. A Bíblia vai costurar em você, vai fechar essa ferida dentro de você. Vai tirar essa brecha de você, essa dor de você, esse apego que você tem, esse senso de raiva. A sabedoria, ela nos faz ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com as outras pessoas, a olhar com um olhar totalmente diferente. E Deus vai te perguntar mais uma coisa. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Você é uma pessoa inteligente? Não, eu sou inteligente, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, estou um salário bom, uma carreira boa. Você é uma pessoa sábia? Sabedoria a gente não adquire na escola. Eu não consigo me matricular, eu não consigo pagar, eu não consigo fazer nada. Sabedoria eu preciso de Jesus. Sabedoria, eu preciso de conversão, eu preciso de presença do Espírito Santo. Porque a primeira pergunta, você é inteligente? É como se eu perguntasse, você pode ver? Eis que você tem uma saúde? Eu posso ver sim. Mas você pode ver por quê? Porque você tem olhos ou porque existe luz? Porque os teus olhos na escuridão, eles não servem de nada. E inteligência sem sabedoria não serve de nada. Por isso a gente pode olhar uma pessoa que ela é muito inteligente, mas ela é viciada em alguma coisa. Ela é muito inteligente, mas é totalmente descontrolada, descompensada, ansiosa e tem um monte de maluquice que passa na cabeça dela que ela não consegue controlar o que faz. Ela não consegue ter foco em nada. Mas aí eu vou tomar um remédio, aí eu vou focar. Beleza, pode tomar, fica à vontade. Além de você gastar todo o teu dinheiro nisso, em um processo ao qual ele se desfaz, no final, quando você voltar ao normal, você vai estar pior do que você estava antes.
Porque toda dependência demanda necessidade. E toda necessidade te torna escravo daquilo que você depende. E nós falamos muito já sobre liberdade. Sobre liberdade. E liberdade é a liberdade espiritual, de você ter uma mente que não é controlada pelo diabo, mas por Jesus. Então você é sábio e é inteligente, ou conhece uma pessoa sábia e inteligente, e essa pessoa ela é assim porque eu acho, ou porque a Bíblia lhe ensina eu olhar isso? Então vamos ver. Ele me perguntou, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove. E como que isso vai ser provado? Pelo seu bom comportamento e pelas ações e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. O que é humildade? Humildade é pobreza? Ah, essa pessoa ela é humilde. O que é isso? É eu ser pobre? Não. Humildade é eu conseguir reconhecer que o que eu tenho e o que eu sou é graças a Deus. E o orgulho é achar que eu que conquistei, eu que fiz. O orgulho é tudo aquilo que você fala que é meu, que é eu. Jesus, quando ele orava o Pai Nosso, ele falava Pai meu? Não, ele falava Pai Nosso, ele dividia aquilo que ele tinha com as outras pessoas. E humildade é justamente isso. Então eu tenho que provar se eu sou sábio e inteligente, porque tudo que eu faço é para glorificar o Senhor. Tudo, 100% do tempo é para glorificar o Senhor. É para pensar se o que eu tenho feito tem agradado ou desagradado a Deus. Se os meus pensamentos e as minhas palavras... E aí você pode começar a problematizar, é o que eu disse. É fácil ser batizado, mas gasta-se muito tempo para ser convertido. Pelo menos uns 2 anos, lendo a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, sem falhar. E sem achar que isso é um peso. Você faz por alegria, você faz por amor. Você começa a santificar os teus pensamentos, os teus comportamentos, as tuas palavras, você começa a vigiar, começa a praticar o perdão. Ao invés de ficar só reclamando, também agradece. Começa a gastar o teu tempo trazendo as pessoas para perto de Deus. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo. Tem inveja? Você queria ter o que os outros têm? Você acha que alguém precisava dar alguma coisa para você? Você está invejando. Porque se a gente tem humildade, a gente sabe que tudo que eu receber vai ser graças a Deus. E eu não preciso do que o outro venha a dar. Se eu receber algo de outra pessoa, é porque assim Deus convenceu essa pessoa que eu tinha que receber. Não vai ser porque eu fiquei pedindo, não vai porque eu fiquei exigindo, não vai ser porque eu fiquei mendigando, não vai ser por nada. Vai ser pela vontade de Deus. E quando eu receber, eu sei que quem me deu foi Deus. Eu agradeço a pessoa, mas quem me deu foi Deus. Tem amargura? Gosta de ficar reclamando, pensando no passado, tentando reviver uma coisa que já aconteceu, colocando a culpa nas pessoas? Tem egoísmo? Aquilo que você recebe de Deus você não divide com ninguém, e quando divide quer que a pessoa pague, quer que a pessoa curta, quer que a pessoa faça. Egoísmo está em você, como se você fosse o centro e não Deus, você. Então nós temos que começar a vigiar esses tipos de pensamento. E Deus está falando, se você acha que você é sábio e inteligente, tem esse tipo de comportamento, você está fazendo uma coisa. Então não mintam contra a verdade. Então isso é uma mentira. Você não é sábio. Pode ser inteligente segundo os padrões do mundo, mas pode ter certeza que a sabedoria, se ela faltar na tua vida, o vício ele vai sobrar. Gabando-se de serem sábios. Então eu acho que eu vou ser justificado por eu frequentar a igreja. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Percebe como Deus, entre aspas, ele traz a discussão, ou ele traz as coisas para um nível muito mais amplo, aonde só uma coisa não é o suficiente. O problema é que a gente sempre se compara com o pior. Então, na nossa cabeça, ser o menos pior tá bom. Ah, eu não faço mal para ninguém. Deus pediu para amar e não para não fazer mal. Você vê como a gente baixa a régua para um nível onde a gente quer apenas não ser condenado. Mas o nosso papel aqui é fazer a vontade de Deus.
Se a gente continua lendo em Tiago 3, versículo 15 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, Tiago, continuando o versículo de cima, ele continua comparando a sabedoria e aqui ele começa a chamar as coisas pelo nome. Eu tenho certeza que quem não é acostumado a ouvir os devocionais, vê eu falando que ou você está com o diabo ou você está com Deus, ele não concorda. Não concordo, não acho, porque isso é muito extremismo, não é assim. Eu sou uma pessoa boa e não é porque eu não leio a Bíblia, não é porque eu não faço que por isso eu sou isso. E não... Cara, você pode arrumar a justificativa que você quiser, fica à vontade. Só que se isso vai mudar a tua vida, isso vai tirar a terapia, vai tirar o remédio, vai tirar o comportamento compulsivo, vai tirar a pornografia, vai te dar disciplina, você vai ter foco, você vai ser um filho que dá orgulho para os pais ou não? Você é um filho que só traz problema e conta para pagar? Você é a pessoa dentro de uma casa que traz a paz ou traz a briga? Quem que é você? Você precisa se olhar, quem que é você? Na tua presença, o que acontece nos lugares? Eles se pacificam ou eles se perturbam? Porque pessoas perturbadas, aonde elas estiverem, elas vão perturbar o ambiente. Pessoas que estão em paz, aonde elas estiverem, elas vão trazer a paz ao ambiente. Por quê? Porque cada um oferece aquilo que tem. Cada um oferece. E eu não estou olhando, falando, então eu sei nada. Coloca-se diante do Senhor, que aonde estava jorrando água amarga, vai começar a jorrar água doce. Mas ele fala, essa espécie de sabedoria. Qual sabedoria? A de cima. Uma pessoa que se pensa inteligente e sábia, mas no comportamento ela tem inveja, é uma pessoa amargurada e egoísta. Esconde comida. Bonito, né? Eu vou esconder porque senão os outros vão comer. Eu vou fazer isso porque senão os outros não sei o quê. Tá sempre pensando em tirar algo de alguém. Mas eu que paguei. Tá bom. Então, se você não tem condição de dar pros outros, come e não leva nem para casa. Se dentro de você é isso que é preciso, não pode dividir. É tão miserável que não consegue dividir nada com ninguém. E aqui também nós temos que entender que existe um ponto. Qual é o ponto? Deus, ele abençoa quem? As pessoas que são dele. E eu posso pegar a bênção de Deus e jogar ela fora. Se eu tiver o quê? Apego emocional por alguém. Então, além de Deus ser o amor, Deus é o quê? É a justiça. Senão não existia céu e inferno. Se Deus é só o amor, então ele vai amar todo mundo, vai perdoar. Não, ele é justo. E nós devemos ser justos. Nós devemos ser justos. Existem pontos. Sem sabedoria, não adianta eu olhar e explicar. Você vai pegar um exemplo e vai se apegar o exemplo e ele se justifica por tudo. Não, eu tenho que olhar pelos olhos de Deus. E Deus fala, essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e é da nossa natureza humana e é diabólica. Então o que ele está falando? Que a minha natureza, quando ela é humana, ela é diabólica. Acabou. Eu só vou pensar diferente disso, eu só vou viver diferente disso se o Senhor estiver comigo. Se Ele não tiver, vai todo mundo ser desse jeito. E às vezes você pode olhar uma pessoa pela aparência, ou pelas coisas que ela faz, ou pelas coisas que você imagina que ela faz, ou pela mentira que ela conta. E aí? Aí você vai achar que ela é uma pessoa boa. Não tem Jesus? Não fala de Jesus? Não fala de Jesus? Não tem bondade. Acabou, é só assim. Tem bondade? Tem Jesus. Tem humildade? Tem Jesus. Não tem amargura? Tem Jesus. Não tem inveja? Tem Jesus. Se não tem, vai sentir todas as outras coisas e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más.
Onde tiverem pessoas com a natureza humana, vai ter todo tipo de coisas más. Aonde tiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai ter todo tipo de coisas boas. Então a questão é, as pessoas que estão perto de você, elas estão cheias do Espírito Santo ou estão cheias da natureza humana? Se tiver cheia da natureza humana, vai ter briga e confusão o tempo inteiro. E não existe amor humano que suporte isso. Não existe relacionamento que suporte isso. Então, ao invés de buscar as pessoas, nós deveríamos estar buscando Deus e nos converter, para depois poder fazer qualquer outro tipo de coisa, senão vai continuar tendo confusão e briga. Você pode achar que você encontrou a pessoa errada, por isso que não deu certo, aí você vai buscar outra pessoa, e não é a pessoa, somos nós. Eu tenho que ser a parte que não é diabólica da relação. A outra pessoa, ela tem que ser a parte que não é diabólica da relação. Quando ambos se convencerem disso, ambos se converterem, aí nós temos um relacionamento. Sem isso é impossível. Beleza, pode fazer tudo certo, o outro não vai conseguir fazer e não é culpa dele. Ele não faz isso porque ele é uma má pessoa. Todos nós somos maus, todos. Que fique claro, todos nós vivemos na escuridão. Todos, não é uma escolha, eu nasci assim, porque todos nós, todos e todos. Começa a olhar a tua vida desse jeito e entende, poxa, se eu tivesse gastado tempo me convertendo, talvez muita coisa poderia ser diferente, porque eu tô pensando diferente, eu tô enxergando diferente, mas naquele tempo você não enxergava. E o importante é que daqui para frente nós vamos fazer as coisas de forma diferente. Daqui para frente nós não vamos mais jorrar 2 tipos de água. Daqui para frente nós não vamos mais ficar criando confusão. Não vamos. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Então os meus pensamentos, eles são o quê? Purificados. É também pacífica. Eu vou querer ficar arrumando rolo com os outros, vou querer ficar dando alfinetado, vou ficar fazendo fofoca, vou ficar mentindo, vou ficar enganando, criando intriga, desmerecendo, fazendo joguinho. Não vou. Por quê? Porque isso não é comportamento do Espírito Santo. Se você está se comportando assim, vai lá ficar dando indiretinha na rede social e posta uma foto para ver se causa ciúme na pessoa e fica com essa loucura. Cara, a nossa vida ela tem que estar pensada em Deus, em Cristo, não em nós. Eu não tenho que estar ali me gabando, eu vou ser famoso, eu vou ser conhecido. Cara, eu não quero ser ninguém, eu quero ser um servo que serve. Eu quero chegar lá no céu e Deus falar assim, servo bom e fiel. É isso que eu quero. Porque desse mundo ninguém vai levar nada, você pode viver aí dentro da tua loucura. Lembra que sempre que o dinheiro sem sabedoria vira vício. Vira vício. Vício, ganância, inveja, tá tudo aqui descrito. Você quer continuar com o diabo no corpo? Continua buscando essas coisas e sonhando. Pacífica, bondosa e amigável. Para mim poder ser um amigo de uma pessoa, eu preciso estar com Deus. Senão eu sou amigo enquanto durar os interesses. Enquanto a outra pessoa não achar que eu fiz algo que eu desrespeitei ou que eu desmereci. Enquanto a minha confiança não for quebrada. É diferente. Bondosa. Ela é cheia de misericórdia. O que é misericórdia? Não é merecimento. É na miséria. É reconhecimento. É eu saber que pessoas sem Deus, elas são miseráveis. Produz uma colheita de boas ações. A minha vida, com a sabedoria de Deus, ela produz frutos para Deus. E o que são frutos para Deus? São sementes que nós plantamos dentro do coração das pessoas, amando do Espírito Santo, dizendo coisas que tiram a pessoa daquela escuridão, que trazem luz aos pensamentos delas. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Eu não vou desprezar as pessoas pelas situações que elas estão vivendo. Não tem fingimento. Aqui a gente é crente, cristão, do jeito certo, do jeito que a Bíblia ensina, do jeito que o Espírito Santo molda. E ele molda todo o caráter.
Quer dizer que nós somos perfeitos? Não, isso é um processo de conversão, de transição, de transformação. Leva-se tempo, nós vamos errando, mas cada vez vai diminuindo os erros que nós vamos cometendo até chegar a um ponto ao qual nós conseguimos viver em santidade. Enquanto o Espírito Santo estiver perto, porque se ele sair de perto, a minha natureza volta. A conversão, ela não vai... Ela é um processo que a gente disciplina a nossa vida a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Mas se eu parar de fazer, se eu começar a fazer as coisas para agradar aos outros, eu vou perder tudo. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então é algo que vai nascer dentro de nós. Ela foi plantada, nós cuidamos, nós regamos com amor, com esperança, com paz, com a palavra de Deus. E isso vai nascer o quê? Paz. Tanto no lugar que eu estou, quanto dentro de mim. E vai melhorar tudo. Desde a minha saúde, da minha mentalidade, da sabedoria, das minhas palavras, o ciclo que eu convivo e tudo. E assim precisa ser todas as pessoas. Por isso que nós pregamos para as pessoas, para pacificar o lugar que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa nos dar sabedoria para que nós possamos administrar muito bem as nossas bênçãos, que nós possamos deixar todo o apego emocional que nós temos e colocar todo o nosso amor no Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é Ele quem nos socorre nos momentos de angústia, de aflição, é o Espírito Santo que nos acalma, que nos consola. Deus é tudo. Deus é tudo. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.